Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje, pessoal, vou falar sobre um tema que foi sugerido aqui por uma seguidora muito querida do canal, a Kátia, e ela deixou para mim, né, essa sugestão. Eu agradeço demais, muito obrigada, Kátia. E eu vou falar um pouco, pessoal, como cultivar então as nossas suculentas na chuva, né? Como posso fazer isso com cuidados, né? Claro. E então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o joinha para mim, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos, compartilhe com seus amigos e vamos lá, pessoal, no tema de hoje. Eu separei algumas suculentas aqui e vou falar um pouco, pessoal, sobre esse tema que é muito... há controvérsias, né? Tem pessoas que falam que cultivar a suculenta na chuva é ótimo, enquanto outros falam que nem pensar, não tem coragem de colocar a sua suculenta na chuva, porque ela vai apodrecer, ela vai pegar fungo e não tem como mesmo, e protege as suas suculentas. Eu entendo muito bem isso, pessoal, a gente faz isso mesmo, né? Só que a chuva, ela é muito importante para as nossas suculentas. Suculenta ama água de chuva, pessoal. A gente rega nossas plantas e você pode observar. A gente rega elas estão indo muito bem, estão maravilhosas. Um dia de chuva nelas, depois, aí, 1 ou 2 dias depois, você observa como que a sua suculenta cresceu, ela desenvolve, ela fica parecendo que ela recebeu mesmo algo novo, algo de um benefício sem tamanho, sabe? Você olha assim, nem adubo a gente vê com tanta rapidez, né? Você aduba a sua planta, você não espera, é tão rápido o resultado da água da chuva. É uma bênção de Deus mesmo. A água da chuva é muito importante para as nossas plantas. Mas o que a gente deve observar se a gente quiser deixar nossas plantas na chuva? Primeiro lugar, pessoal, eu observo o vaso. Você vai colocar a sua planta no sol pleno, deixá-la no tempo, chuva e sol, beleza. Você pega o vaso, faz furos no vaso, um vaso bem com bastante furos. Depois, drenagem boa. Coloca o que você tiver para fazer drenagem, isopor, carvão, pedra, o que você tiver, argila expandida, brita, seja o que for, pessoal. Coloca uma camada boa de drenagem. Então, você vai fazer o seu substrato. Faz o seu substrato com bastante pedriscos, coloca carvão para que ele tenha partículas bem grandes no meio dele, pessoal, para a terra não ficar compacta. Porque uma terra compacta, ela vai fazer a sua planta ficar totalmente encharcada por muito tempo. Então, o segredo está aí. Se você colocou um substrato bem drenado, a água da chuva ou a água dos que você está regando a sua planta vai passar rapidamente, vai ficar o substrato molhado, mas não encharcado. É diferente, a sua suculenta está molhada, não vai demorar muito, ela vai secar. Mas se ela tiver num substrato completamente cheio, aquele substrato compacto, barrento, que segura a água, ela vai ficar recebendo água da chuva, com as raízes completamente nadando na água, né, por muito tempo. Isso traz um prejuízo sem tamanho, porque às vezes choveu bastante, aí vem aquele sol escaldante em cima dela, ela vai cozinhar, ela fica cozida, porque tem um grande acúmulo de água ali naquele substrato, né? Então, só traz malefícios. É onde as pessoas sempre escutam falar, né, que as pessoas, eu perdi minha planta porque estava na chuva. E aí todos começam a tomar cuidado de não deixar a planta na chuva. Eu tomo todos os cuidados, eu gosto de colocar minhas plantas na chuva, mas eu não deixo elas, por exemplo, tá chovendo 15 dias direto. A gente não pode deixar, pessoal. São plantas que têm grandes reservas de água. Então, ela aguenta, assim, poucos dias de chuva, num substrato bem drenado, pode deixar que é maravilhoso, só vai trazer benefícios para você. Mas, se o seu substrato
não é bem drenado, temos que tomar muito cuidado. O que você deve fazer? Faz uma proteção, primeiro com sombrite, depois aquela lona transparente. Começou a chover demais, temos que resguardar nossas plantinhas. É coisa que a gente não pode deixar, pessoal. A gente sabe muito bem os benefícios da água da chuva, mas os excessos também prejudicam, né? Então, eu não posso te falar assim, deixe sua planta na chuva que não faz mal, não tem problema. Porque várias situações que se você deixar, se eu falo para você que você pode cultivar sua suculenta a sol, chuva, e o seu substrato for desse jeito que eu estou falando, você vai ter problema, vai ter prejuízo. Aí você fala assim, nossa, mas me ensinaram que posso e eu perdi todas as minhas suculentas. Então são coisas que a gente não pode, pessoal, dizer 100% aprovado. Não façam isso porque se você fizer, vai ter problema com as suas plantinhas. Tá vendo aqui a lilacina? A lilacina é uma planta com pruína. Então, planta com pruína, se você quer que ela tenha uma qualidade, que ela seja uma planta saudável, bonita, então essa daqui, pessoal, é só uma chuvinha mesmo, tomou uma chuvinha ali, porque ela vai gostar, com certeza, uma chuvinha tranquila, né, pessoal, que a gente morre de medo também quando a gente tá com planta no tempo, o granizo, né, esse ano mesmo, aqui na minha cidade, caiu granizo, ainda bem que foi pouco, e as minhas plantas estavam na varanda, a chuva de vento jogou várias pedrinhas em cima das minhas suculentas, algumas delas ficou com defeitos, né, pessoal? É muito triste quando você chega na sua suculenta, ela tá toda picotada de pedrinhas, é muito triste, é uma coisa que foge do controle da gente, né? Infelizmente, isso pode acontecer quando a sua planta tá no tempo, ela tá correndo os riscos, né? Riscos naturais que vão acontecer com ela, tanto de queimar no sol escaldante demais, né? Quanto quando vem uma chuva, às vezes você não está em casa, não tem ninguém para cuidar, vem aquela chuva forte e cai sobre as suas plantas. Então, pessoal, o substrato, nesse caso, que eu falei para vocês, substrato bem drenado. Como você pode saber? Você pega o seu substrato, pessoal, e quando você estiver fazendo o seu substrato, observa se o seu substrato, quando você aperta ele na mão, ele é um substrato que ele vai se desfazer, né? O substrato, ele precisa se desfazer na mão. Você aperta ele e quando abre, ele está todo desmanchando. Esse é o substrato perfeito para aguentar uns dias de chuva. Não estou dizendo também que é um mês, né? Um mês de chuva. Você pega o seu substrato, faz assim, colocou na palma da mão, pessoal, você coloca assim na palma da mão, aperta e abre. Ele ficou aberto, ele ficou totalmente desfazendo, perfeito. Apertou ele ficou no formato que a sua mão deixou, não usa na chuva. A sua plantinha vai reclamar, vai ter problema com suas plantinhas. Então, pessoal, a gente precisa tomar esses cuidados. São cuidados básicos com a chuva. Só que, igual eu falo, se você tem um local apropriado, você pode fazer isso. Deixa elas tomar alguns dias de chuva. Depois se você tiver espaço para isso, nem todos têm, pessoal. A gente tem que ser realista, né? Falar de acordo, porque muitas pessoas têm as suas plantinhas ali num pequeno espaço, não tem lugar, cuidam delas com todo o amor, porque ama mesmo de paixão. Às vezes tem até um sol pouco, porque às vezes não tem um local apropriado para elas, mas está ali cultivando sua plantinha com todo carinho. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então faz assim, se você é pouquinha, eu já fiz isso demais. Hoje em dia eu tenho muita planta, não dá para eu estar fazendo isso. Eu estava chovendo, às vezes aquela chuvinha, né, tranquila, eu corria com as minhas suculentas, colocava todas na chuva. Aí eu deixava lá. Então, quando parava de chover ou o sol vinha quente demais, eu recolhia, colocava no local que elas já estavam antes. Mas isso não dá para fazer para quem tem uma coleção grande. Então, para quem tem coleção grande, o primeiro passo é isso, desde o começo. Começa pelo vaso bom, bem drenado, com o substrato bem drenado,
Porque você vai saber que você não vai ter tempo para cuidar. Você os cuidados são antes, né? São preventivos. Você já vai fazer uma preparação, porque aquela planta vai ficar ali alguns dias, vai tomar bastante chuva, mas ela vai estar tranquila. Até o dia que você vê que está demais, está em excesso. Aí é o dia que você vai ter que tomar uma providência, colocar uma lona e colocar o sombrite. Nunca coloca, pessoal, eu tenho muito medo de colocar aquela lona sem sombrite por baixo, porque vira uma estufa mesmo e suculenta. Tem que tomar todo cuidado com a altura da estufa, tem que tomar cuidado com o sombrite que você vai colocar e ir retirando aos poucos. Primeiro retira o plástico, depois, se você vê que quer o sol pleno, você vai retirando aos poucos o sombrite, porque se retirar esse sombrite também de uma vez, tirou a lona porque parou de chover, aí tira o sombrite porque vai ter que tomar sol para secar a suculenta. Costuma queimar todas, pessoal, é muito perigoso, porque é o segredinho. A água da chuva faz elas crescerem muito rápido, elas desenvolvem lindamente. Mas o que que vai acontecer? Os brotinhos estão muito novos, as folhas estão muito, né, muito molinhas, elas ficam tão tenras que elas queimam com muito mais facilidade. Então você precisa tomar cuidado com esses pontos principais. Mas a conclusão de tudo, pessoal, a chuva é maravilhosa para suas plantinhas, dentro de todos esses cuidados. Então, se vocês gostaram do tema do vídeo de hoje, deixe o seu joinha para mim. E muito obrigada, Kátia, mais uma vez. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E pode mandar mais para mim, mais sugestões, viu, pessoal? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.